Estava pregando a palavra para uma pessoa que também é evangélica, só que eu fui lá para pregar para ela alimentar a palavra. E é uma senhora que é evangélica. Aqui na minha cidade eu fui pregar a palavra na rua e eu fui fazer a missão, que é pregar para ela. E ela gostou da pregação. Só que lá eu peguei outra palavra. Mas aqui eu pregar Lucas, capítulo 24, versículo 47. Lucas, capítulo 24, verso 47 até o versículo 49. Amém? Vou pregar aqui. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados entre as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas não sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envia promessa de meu Pai. Fiquei para na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Amém, irmãos? A palavra vai dizer que Jesus, ele fala que, na minha colocação, se a pessoa começar a orar, começa a entender cada versículo, cada letra da Bíblia, cada história, você vai analisar que Jesus, começando por João, capítulo 3 de João, fala que Jesus, ele vai batizar Jesus no Jordão da Galileia. E a palavra fala que Jesus, com o seu primo João, e fala assim, você vai, quer que eu venha ou você vem até a mim? Aí João disse, Jesus, vem até a mim que eu vou batizar você. Aí Jesus chega até João e fala que Jesus recebe o que? Poder, porque ele já tem poder. Só que, pega isso, Jesus, ele vai batizar no Jordão, só que a fala que quando Jesus entra dentro da água, o Espírito Santo desce até Jesus, desce, o Espírito Santo desce até Jesus como pomba. E a palavra fala que Jesus vai começar a sair da água para poder começar a ir lá para poder ser batizado. E a palavra fala que Jesus, ele ensina os outros a falar assim, diz assim, olha para cá, Deus diz assim, não faz pecado, não pratique coisas, não peque, ou seja, quer dizer que não, não pregue essa palavra, tipo, errante, mas pregue a palavra, você quer arrepender, pregue que o povo vai voltar, que tem que voltar para o Senhor, sem ser que tem que desviar, ou seja, aí tem pessoas que falam assim, mas nossa, que igreja é ruim, porque a igreja tem louvores, tem pregação, mas cansa. A gente fala, a pregação é para alimentar os irmãos da igreja. Só que no capítulo de Atos, fala que Jesus vai estar no céu já. E fala que Jesus fala assim, e eu vou deixar o Consolador, o Espírito Santo, convosco até os dias. E é por falar que Jesus começa a dizer assim, já que eu estou aqui no céu, então a igreja primitiva não pode ser, não dava paz e graça. A igreja primitiva, ela era séria, era a igreja que era doutrinada, era a igreja que era extremamente da palavra forte de unção, porque a igreja primitiva começava a pregar e a ensinar. A gente fala para você, lá no capítulo de João, versículo 1, 2 ou 3, fala que Jesus é o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E lá em Isaías, capítulo 53, versículo 1 diante, fala assim, quem creu em nossa pregação para que o braço do Senhor fosse subindo como renovo. E lá em Hebreus capítulo 11 fala que Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai da fé porque por causa que Abraão, o nome de Abraão não era Abraão, era Abraão.
porque o nome de Abraão significa um homem só. Então, para falar que quando Abraão muda para Abraão, quer dizer que Deus, ele permite que Abraão comece a ganhar multidões, comece a ganhar pessoas, comece a ganhar gente para a obra de Deus. E para falar que lá no capítulo 12 de Hebreus, verso 8, ele fala que Deus vai dizer que ele era o ano passado, ele é hoje e será para todos sempre. E ele fala que lá no capítulo 37 de Gênesis, 37, ele fala que José vai contar seu sonho para seus irmãos. E esses irmãos vão falar assim, já que eu estou aqui, então agora eu vou começar a contar meu sonho aos meus irmãos. Só que o irmão de José não gostava dele. E fala que o irmão de José vai começar a vender José. Vender José. E fala que José começa a ser vendido e é lançado na cova da cisterna para poder morrer afogado. Só que, deixa eu perguntar, a cisterna que é a cova não tinha água. Por quê? É por causa que onde Deus coloca o anjo dele, não pode morrer por causa que é a promessa de Deus na vida de quem está com Jesus. Então lá, no mesmo texto, fala que o irmão de José começa a jogar na cisterna, que é a cova. Só que José ele falou assim, Deus, a cova está seca. Então por que não morria? Aí eles falam, sabe por que você morreu, José? É por causa que você é promessa minha. Então lá no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 14, fala assim, e diz assim, e eu que vencer, darei de comer da árvore da vida. E aquele que vencer, também darei uma comida veste. Ou seja, a pessoa que passa por calúnia, aflição, julgamento, fracasso, coisas pecadoras, coisas que pratica senta na Bíblia, você vai começar a estar no pecado. Por causa que se você não sabe pregar, se você não sabe pregar, não sabe louvar a Deus, não sabe nem cantar bonito, outra vez, não sabe nem dar estudo, você deve começar a orar. Porque a oração é que dá o certo de dar a renovação da graça para que a pessoa seja abençoada para ser renovada. Ou seja, porque a pregação não é só abrir a palavra e ficar assim, já li essa parte aqui, então agora eu vou pregar. Não, a palavra tem que ler, tem que começar a ler, tem que meditar. E também tem que fazer o quê? E também tem que começar a falar, Deus, será que é assim que eu prego? Será que é assim que eu devo começar a pregar? Será que é assim que eu devo começar a falar da Bíblia? Será que é assim que eu devo ensinar os outros? Não. É você começar a dar instrumento bom para os outros. Tipo, não pecar, não voltar para o mundo, não errar, não voltar atrás, não parar ou seja, não parar de ser crente. Não ouvir o mundo para poder largar da igreja. Ou seja, um detalhe, Salomão, 1 Crônicas, capítulo 1, verso 7, ele fala que Salomão começa a orar ao Senhor. Salomão começa a orar ao Senhor e fala assim, Deus, eu não quero riqueza, não quero nada, eu quero só a tua inteligência e a tua palavra. Só que eu vou falar que Salomão começa a orar a Deus e Deus fala para Salomão, você não quer riqueza, você não quer coisa grande, você não quer nada disso, então eu vou te dar o que você nunca teve. Deixa eu você, o que Deus promete para a tua vida, o que Deus faz para você deve permanecer de pé. Porque se Deus promete uma coisa boa para você, você não pode largar aquilo e falar assim, eu larguei as coisas que eu devia estar eterno, mas agora eu quero só agradecer. E ele fala que lá, também no capítulo 4, versículo 1 Timóteo, capítulo 4, fala que tem que pregar em tempo e também fora de tempo. Antes, retragas, repreendas,
e também com toda legalidade e doutrina. Ou seja, a pessoa que não tem doutrina, a pessoa que não tem um caso buscar a Deus, que não quer ouvir a verdade, que não quer andar na obediência, ela somente quer pecar para quê? Para que a pessoa não venha a estar fazendo coisas que falam assim, mas só que eu queria tanta coisa, eu queria ser um pregador, eu queria ser doutor, tipo lá, mas só que é a oração que dá para poder chegar naquilo que você quer, porque Paulo vai dizer para Timóteo que tem que pregar a tempo e fora de tempo, porque essa pessoa que não gosta de ouvir a verdade, não gosta de ouvir a doutrina, deve estar sendo pecadora. Porque você gosta de bagunça, você gosta de festa, você gosta de coisas mundanas, você não é evangélico de verdade. Porque está na igreja, está na pregação, está no louvor, mas sai do louvor, sai da pregação, enjoa da pregação, enjoa do louvor, enjoa de orar, você está começando a dar ouvido ao diabo, você está começando a largar da Bíblia, está começando a largar do louvor, e está falando assim, eu não quero louvor, eu não quero pregação, enjoei de tudo, nem igreja eu quero, ou seja, você está largando Jesus. Então, tipo, Jesus, ele foi no Calvário, só que não desistiu de morrer. Jesus que está na cruz, ele não desistiu de salvar seu povo, nem de ensinar, nem de exaltar. Deixa eu falar pra você, Jesus que está no Calvário tinha 2 ladrões. Só que Jesus falou assim, Pai, perdão, porque não sabem o que fazem. Deixa eu falar aqui, deixa eu falar. O pecado você comete contra Deus. O pecado você comete contra a palavra de Deus. Você está no pecado grave. Tipo, falei mal do pastor, falei mal do pregador, falei mal do meu irmão, falei mal das coisas que eu não gosto, que é a pessoa que eu queria falar, mas só que não gostei dela. Você está em pecado. Ou seja, lá no capítulo da Bíblia, que no Salmo 121, fala assim, eleva-nos para o monte, de onde virá o socorro, uma socorro do Senhor que da terra. Ou seja, quem fez a terra, é quem que praticou a terra para que existisse eu e você aqui na terra, é quem deu a doutrina de falar assim, Deus foi criado, o céu foi criado, o pecado foi criado. Não foi isso não. Deus, ele não foi criado, ele sempre existiu na terra, tipo, que é o céu. Só que depois ele passou para a terra para ser provado. Aí quando ele passou para ser provado na terra, ele começou a fazer o quê? Ele começou a passar por perseguição, calúnia, humilhação. Mas quando Jesus esse pegou no Calvário, assim, ele foi exaltado, por causa que quando ele foi lá no capítulo 20 de João, no capítulo 20, o capítulo 20 de João fala que Jesus, ele vai estar morto na sexta-feira, vai silenciar sábado, que é do nada, e domingo vai estar vivo pela manhã, já no céu. Aí Pedro fala assim, quem é você? Aí a gente fala, você é o Pedro, né? Aí ele fala, mas quem é você? Você é só um anjo. Aí Pedro vai dizer assim, mas cadê Jesus? Cadê Jesus que estava aqui no túmulo? Aí ele falou, não está mais aqui, ele já ressuscitou. Ele fala que Pedro começa a estar no túmulo e vê o lençol. O lençol estava assim, o lençol dobrado assim. Aí quando o lençol está dobrado, aí Pedro sai. Começa a sair e vai embora, correndo, porque chegou outro anjo. Aí quando Maria, a mãe de Jesus começa a chegar no túmulo, aí vê o lençol assim, caído. E aí fala que Maria começa a falar assim, onde está meu filho Jesus? Cadê Jesus? Aí a gente fala, não está aqui, já estou. Aí para falar que lá no capítulo 11 de acho que de João, por aí assim,
Ele fala que vai dizer, o texto bíblico vai dizer que Lázaro, ele vai adentrar, vai querer estar perto da morte, vai começar a morrer, vai estar morto. Mas só que a morte de Lázaro não vai ser para o diabo que vai querer deixar ele morto para sempre. Não vai ser para a glória de Deus que vai manifestar em Lázaro. Depois que Jesus vai ressuscitar Lázaro para que voltar à sua vida. Então pega. Lázaro vai estar morto. Lázaro vai estar doente primeiro. Vai estar morto. Aí pode falar que Lázaro vai ressuscitar também, terceiro dia, lá. E ele fala que Jesus vai dizer assim, Lázaro, venha para fora. A gente fala, os escribas e fariseus vai dizer assim, esse homem aí vai curar Lázaro, vai fazer ele voltar à vida, até parece. Aí Lázaro é amigo de Jesus. Porque muitos pecadores falam assim, que Lázaro é? Aí discípulos, as pecadores, um monte de pecadores falam assim, o que Jesus era de Lázaro? Aí muitos falam assim, que é primo, mas não é primo, é amigo. Ele fala que Jesus vai dizer assim, você vai dizer que não cura, né? Aí fala que, eu vou botar na Bíblia, ele fala que Jesus vai estar perto do túmulo, assim. Aí vai dizer, Lázaro, para fora. Aí quando Lázaro chega de lá para cá, aí Lázaro ele vem e Jesus começa a chorar. Por quê? É por causa que, olha só um detalhe, Jesus, ele estava no capítulo 2 de Mateus, vai dizer que Jesus vai falar assim, eu estou na minha cidade e eu vou começar a pregar para o meu povo. Só que com 12 anos, Jesus vai ao templo começar a chegar lá para poder ensinar a palavra, a doutrina e as verdades para o seu povo. Mas só que fala que Jesus vai chegar lá e vai dizer assim, então já que ensinei, aí José vai dizer assim, Jesus, por que você é de nós? Aí Maria fala, por que sou eu? Aí Jesus disse assim, não convém que eu venha tratar de negócio do meu pai? E José fica assim, por quê? Aí Maria fica assim, por quê? Aí a gente fala, o José era pai de Jesus só aqui na terra. Mas o Pai de Jesus celestial é sempre lá em cima. Mas no capítulo 4 de João, vai dizer que Jesus ele falou assim, batizei agora no meu primeiro João, agora eu vou para o deserto. Mas quem conduz Jesus ao deserto? É o Espírito Santo. Mas quando Jesus chegar, sai do Jordão para chegar lá no deserto, quem está lá? O diabo. E o diabo fala assim, porventura, por que você não começa a transformar a palavra em pão? Aí Jesus diz, nem toda o pão, nem toda a palavra se torna pão, mas toda a palavra que sai da boca de Deus vai reviver o homem. A diabo fala assim, Jesus, por acaso, por que não planta aqui para que seus anjos venham segurar? Aí Jesus disse, não pular. Aí fala que Jesus chega até um local e falou assim, por que você me buscou? Aí Jesus fala, você tem que ir comigo, eu dei tudo aqui se você me der me buscar isso. Aí Jesus disse, não quero isso, sai daqui, Satanás. Aí o diabo sai, aí os anjos de Jesus começam a chegar do céu para Jesus, para ele começar a dizer assim, agora que Jesus não negou Deus, ele foi vencido. Aí lá no capítulo 24, que daqui,
versículo 47 ao 48, fala aqui, ó. Olha que fala aqui, ó. Em seu nome, que pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Olha pra cá. Sabe onde que é? Sabe onde que é a nossa Jerusalém que queria pregar? Não é na igreja, não é na praça, não é para um local público, é em casa, nos vizinhos, é na escola, é nas coisas que é poucas, é nosso ambiente que nós mora. Não é de pregar para a pessoa que não conhece a palavra, para o mendigo, para a pessoa que não conhece nada, para um jovem que tem pecado, para um jovem que está na coisa errada, mas só que eu vou falar que se nós, igreja, não dá o ouvido para voltar para o mundo, nós devemos se denunciar. A gente vai para você, Jesus, ele fala que pregues a palavra em tempo, lá Timóteo, que pregue a palavra em tempo, em faz de tempo, redarga-as, repreenda-as e também exorte. Sabe o que exortar? Ele aqui, ó. Se você não parar de xingar, ou não parar de ficar nas coisas de pecado, ou nas coisas que é de ficar, tipo, bebeção, que é humilhação, chegar ao próximo, você vai pro inferno. Se não parar com isso. É isso que ele tá. Mas o que é obediência? É não dar ouvido lá atrás, mas dar ouvido a Jesus. Para ter obediência. Se você quer crescer em Deus, não fica querendo ser descrente. Tem que ser crente para ver Jesus e mais no céu. Ou seja, uma pergunta aqui. Uma pergunta. Se Jesus estivesse aqui agora, qual a sua fala, que você ia falar com ele agora? Você falou assim, Deus, eu tenho pecado, por que você veio? Ou assim, Deus, você veio? Eu vou pro inferno? Ou eu vou estar em fracasso? Eu tô aqui, mas você chegou rápido. Aí lá em Lucas, está aqui, fala que tem que ser a vigilância, tem que orar e vigiar. Aí, tipo assim, lembra daquela mulher que carregava as lâmpadas? A lâmpada significa, tipo, se Jesus não veio, eu vou na tua cidade para procurar Jesus. Aí a outra mulher falou assim, não, eu não posso olhar para lá, eu tenho que olhar para cá, para estar vigilante e também só eu só. Eu tenho que ficar só orando para que eu não venha pecar, eu não venha fracassar, eu não venha a sair de lá da bênção para chegar no pecado. Eu vou ser do pecado para estar na bênção. A gente fala, Deus não quer a pessoa que fala assim, mas aqui eu orei, eu preguei, eu amei Jesus, só que todo mundo. Que falar, você, todo mundo, porque você não obedeceu a palavra como ela deve ser dita. Você não deu instrumento, não deu ouvido ao instrumento da palavra, você somente fracassou e errou. A gente falar, qual que é o teu milagre? O teu milagre é obedecer a palavra ou desonrar a palavra? Amém? Deus abençoe a todos e fiquem em paz de Jesus. Amém? Paz a todos vocês. Deus abençoe a todos.